Todos irmãos na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, um motivo de grande alegria. Estávamos compartilhando da poderosa palavra de Deus nessa noite de sexta-feira, 14 de junho de 2024. Hoje é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos e regozijemos nele. Hoje o Senhor me concedeu a oportunidade de desfrutar de mais um dia de vida. 33 anos, idade de Cristo, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Milagres são reais. Segunda noite da campanha. Primeira noite, presbítero Elcio ministrou aí com maestria. Hoje tinha falado para a Glória, né? Irmã Glória. Mas graças a Deus deu tudo certo em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão que está aqui essa noite, que veio cultuar, louvar ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós poderosamente. Quero louvar a Deus pela vida da minha família. Meu filho Isaac, Cauê, Miguel, sogra, Luana. Minha esposa está de costa ali. Instrumento gracioso de Deus na minha vida. Ela não gosta que eu fale não, mas eu tenho que falar. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava comentando com o pastor ali, né, irmã Glória? É tão fácil quando outra pessoa vai pregar aqui, né? A toalhinha aqui já está encharcada já de suor. Meu Deus, dai graça. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Glória a Deus. Só ter aí. A nossa vida é um milagre de Deus. O fôlego de vida é um milagre de Deus. Nós estamos aqui nessa noite, respirando, louvando ao Senhor. Isso é um motivo de alegria, poder desfrutar dessa bênção, poder desfrutar deste milagre de Deus. Deus ele tem disponibilizado milagres a todo instante para nós. E é preciso nós tomarmos posse desses milagres a cada dia. Obrigado, meu amor, te amo. Eu não gosto. Nós precisamos tomar posse desses milagres que o Senhor tem disponibilizado para nós, tendo atitudes de buscar a Deus com alegria, dia após dia. Buscar ao dono do milagre, que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos um milagre sobrenatural, que foi um milagre do novo nascimento. Nós nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas, nós nos tornamos portadores de milagres. Aleluia! O Espírito Santo repousa em nós, e ser portador de milagre é viver com o coração queimando por Cristo, sendo o instrumento vivo para anunciar as boas novas do Evangelho. Nós passamos a reconhecer o testemunho de Cristo, testemunhando juntamente com Ele os milagres que Ele faz, os milagres que Ele tem feito em nossa vida. Nós sabemos que para um milagre ser real, nós precisamos acreditar nele.
Se você acredita no milagre, o milagre vai se tornar realidade na sua vida. Milagres são reais, milagres acontecem, e eles são realidade na vida daqueles que creem. E quem crê, ele desfruta do milagre o tempo inteiro. Quem crê, ele vive milagres o tempo inteiro. O milagre, ele é uma intervenção sobrenatural de Deus. Ou seja, ele é gerado pelo querer de Deus. O milagre, ele é produzido inesperadamente. Ou seja, o milagre é repleto do agir de Deus. Através da nossa fé, aleluia, o milagre é liberado para nós. E todos nós precisamos de um milagre. Mas como alcançar esse milagre? Primeiramente, nós precisamos crer em Jesus como nosso Senhor. Segundo, nós precisamos clamar por Jesus. E terceiro, nós precisamos estar sempre segurando nas mãos de Jesus. Desta forma, nós vamos alcançar os milagres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, Deus está nos dizendo que nós, como igreja, nós que somos os responsáveis em abrir a porta para que os milagres aconteçam na nossa vida. A responsabilidade é nossa. Nós precisamos crer para receber. Os milagres de Deus estão disponíveis para quem deseja receber. Se você deseja receber um milagre de Deus essa noite, ele está disponível para você. Marcos capítulo 9, por favor, Juliana. Vamos ler a palavra do Senhor. Marcos capítulo 9, versículo 17. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância? Respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 23, Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aquele pai diz em lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E muitas das vezes nós achamos que os milagres são impossíveis, mas Deus está dizendo que a impossibilidade é uma característica humana.
Deus não trabalha com impossibilidade. Deus trabalha com certeza. Deus trabalha com garantia. Ou seja, o milagre vai acontecer na nossa vida em nome de Jesus. Aleluia. Aquilo que nós achamos que é impossível, Deus está dizendo que para Ele é possível. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, nós estamos deixando de lado as nossas limitações, crendo que nós vamos vivenciar e viver os milagres de Deus. Vivenciar é experimentar, viver é aproveitar dos milagres que Deus tem realizado na nossa vida. Quando Deus realiza um milagre, Deus está revelando a sua grandeza. Quando Deus realiza um milagre, Deus está revelando a sua glória. Quando Deus realiza um milagre, Deus está revelando o seu poder. Milagres de Deus não se discutem. Milagres de Deus não se explicam. Milagres de Deus se vivem. Milagres de Deus se experimentam. Milagres de Deus acontecem na nossa vida. Aleluia. Muitas das vezes nós vivemos situações que parecem não ter saída, mas nessa hora Deus está dizendo: não desanime, continue crendo, continue avançando, e com certeza um milagre vai acontecer. Aleluia. Um grande milagre foi quando o Mar Vermelho se abriu e o povo de Deus passou em terra seca. Eu quero te dizer que Deus sempre vai se manifestar quando houver fé. Deus sempre vai se manifestar quando houver perseverança. Nós precisamos crer. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus operou um grande milagre, fechando a boca dos leões. E Daniel deu glória ao nome do Senhor. Para vivermos e vivenciarmos os milagres de Deus, nós precisamos cultivar na nossa vida uma fé forte. E Caleb, ele esperou 45 anos no deserto, e com 85 anos o milagre chegou. Ele herdou, ele recebeu a terra prometida. Deus está nos dizendo que para nós recebermos o milagre, nós precisamos acreditar na promessa. Acredite na promessa que Deus tem sobre a tua vida. Jesus não curava apenas por curar. Jesus acreditava na promessa. E aquele que acredita nas promessas de Deus, ele recebe o milagre. Aquele que acredita nas promessas de Deus, ele recebe a cura. Aquele que acredita nas promessas de Deus, ele recebe a libertação. Aquele que acredita nas promessas de Deus, ele recebe a salvação. Quando Jesus alimentou a grande multidão, todos contemplaram o milagre que ele fez. E ele diz: eu sou o milagre. Eu sou o pão da vida. Quando Jesus abriu os olhos do cego, o ex-cego contemplou o milagre. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Na ressurreição de Lázaro, o milagre foi a vida, porque o nosso Jesus é o dono da vida. Milagres são reais, e quem crer vai receber. Aleluia. Nesta noite, vamos contar para Deus as nossas necessidades. Quando o leproso contou para Deus a sua necessidade, pedindo a purificação, ele alcançou o milagre. Quando Davi pediu perdão, ele alcançou o milagre. Quando Pedro pediu a salvação, ele alcançou o milagre. Quando o ladrão da cruz pediu para que Jesus se lembrasse dele, ele alcançou o seu milagre, vivendo no paraíso. Aleluia. Milagres são reais. O publicano pediu misericórdia e ele alcançou o seu milagre.
A mulher cananeia pediu ajuda para sua filha. Ela alcançou o seu milagre. Nesta noite, tenha fé. Eu e você, nós alcançaremos o nosso milagre. É promessa de Deus. O milagre, ele é resultado da nossa busca. Deus ainda continua realizando milagres. Deus tem poder sobre tudo o que existe. E muitas das vezes nós não desfrutamos dos milagres de Deus porque a incredulidade habita em nossos corações. A incredulidade, ela paralisa os milagres de acontecerem. A incredulidade, ela rouba a salvação. A incredulidade endurece o nosso coração a ponto de não reconhecermos os milagres do Senhor. E no Salmo 77, versículo 14, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: Tu és o Deus que realiza milagres. Ele com certeza provou dos milagres de Deus, e ele está declarando: Tu fizeste notória a tua força entre os povos. A incredulidade não pode habitar em nossos corações, porque a incredulidade gera o pecado. E no pecado não há milagres, porque o pecado mancha o homem, afastando dele os milagres do Senhor. O pecado, ele deixa o homem infeliz. No momento gera uma falsa alegria, mas com o passar do tempo vai se tornando um vazio sem fim, que só Jesus pode preencher. Aleluia. O pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado impede o milagre de ser gerado. O pecado entristece o Espírito Santo, tirando a nossa paz, escandalizando o nome do Senhor. Aleluia. Afetando o nosso testemunho perante o mundo. E a palavra do Senhor nos diz, Romanos capítulo 6, versículo 23, que o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Mas quando o pecado é confessado honestamente, o milagre acontece. Deus ouve dos céus e nos perdoa. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. O arrependimento sincero comove o coração de Deus. Deus não é insensível ao sofrimento humano. Ele sempre vai nos perdoar quando estiver sinceridade no nosso coração. A sinceridade, ela gera o milagre. Davi diz: pequei contra o Senhor. E Natã disse: também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Glórias a Deus, sinceridade. Nesta noite, a mão do Senhor Jesus está estendida sobre a igreja. A mão do Senhor Jesus está estendida sobre nós. Nós precisamos desbloquear o nosso coração para receber o milagre de Deus. Nesta noite, a mão do Senhor está estendida sobre nós para nos dar a vida. A mão de Jesus está estendida sobre nós para nos levantar, para nos abençoar, para nos vivificar. A mão de Jesus está estendida sobre nós para nos salvar. Mas para recebermos os milagres de Jesus, nós precisamos renunciar este mundo. Quando nós renunciamos o mundo, vivendo para Jesus, Ele nos agracia com milagres. Deus, em Gênesis 12, Ele chamou Abraão e lhe fez promessas dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Abraão, milagres vão acontecer na tua vida, Abraão. Abraão sai crendo no milagre, ele deixa a sua terra, ele deixa a sua parentela, pela obediência ao Senhor, e ele alcançou milagres de Deus.
Pela fé, pela obediência, Abraão alcançou a terra prometida, se tornando o pai de Isaque, se tornando o pai da fé. A obediência gera milagre. A obediência torna os milagres em realidade. Perceba, nós precisamos ser provocadores de milagres. Muitas das vezes nós passamos por lutas, muitas das vezes nós passamos por limitações, e o impossível nos cerca, e muitas das vezes nós vamos ficando sem ação. É nesta hora que nós precisamos demonstrar a nossa fé, nós precisamos nos esforçar, pois é na presença do Senhor que nós vamos receber o nosso milagre. Para Deus não há causa perdida. Nós não podemos nos entregar a situações adversas. O milagre ele é alcançado através da perseverança. A palavra do Senhor diz que em meio à tempestade, os discípulos contemplaram o milagre. Nós não podemos nos render. Toda vez que na Bíblia houve insistência, houve milagre. Nós precisamos provocar o milagre. E nesta hora a nossa grande aliada é a oração, porque quando nós clamamos ao Senhor, dos céus o Senhor ouve e nos responde. Jeremias 33:3 clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem compromisso em responder a nossa oração, em responder a oração daquele que clama a Ele. João 14:13, Jesus está dizendo: e tudo quanto pedires em meu nome, crendo eu farei, porque para que o Pai seja glorificado no Filho. Para recebermos os milagres de Deus, Deus está dizendo ore. Para recebermos os milagres de Deus, Deus está dizendo creia. Para recebermos os milagres de Deus, Deus está dizendo determine. Para recebermos os milagres de Deus, Deus está dizendo tenha fé, porque a fé provoca milagres. A fé faz o impossível se tornar realidade. Não existe limites para o poder de Deus. O limite para alcançarmos um milagre é nunca parar. O limite para alcançarmos um milagre é nunca desistir. O limite para alcançarmos um milagre é seguindo em frente, de mãos dadas com Jesus. Quando lemos a palavra do Senhor, nós vemos exemplos de pessoas que esperaram muito tempo por um milagre. E isso vai alegrando o nosso coração, porque hoje nós somos agraciados com um milagre diariamente na nossa vida. A mulher do fluxo de sangue, ela esperou por 12 anos, ela recebeu o seu milagre. Outra mulher que andou curvada por 18 anos, ela esperou, ela lutou, ela recebeu o seu milagre. Eles foram curados pelo grande libertador. Eles foram curados pelo realizador de milagres, chamado Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que em Betesda havia um homem paralítico que há 38 anos esperava o seu milagre. E quando ele encontra Jesus, ele recebe o seu milagre. E muitas das vezes nós queremos receber o nosso milagre do dia para a noite. E Deus está dizendo: onde está o esperar em Deus? Onde está o confiar em Deus? Quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus, elas pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, 4 dias depois que Lázaro havia morrido. Mas Jesus, ele nunca chega atrasado. Aleluia. Deus está nos dizendo nessa noite que Ele não se esqueceu do nosso milagre. Ele não se esqueceu da nossa causa. Jesus, ele sempre vai vir no momento certo. Jesus sempre vai vir no tempo de Deus. Aleluia. Mas nós não podemos ficar só esperando o agir de Deus. Nós precisamos agir também.
Deus está esperando de nós uma atitude de fé para que Ele opere maravilhas na nossa vida. E muitas das vezes nós achamos que Deus está demorando para nos responder, mas a verdade é que nós que estamos demorando para tomar uma atitude de fé verdadeira, que com certeza vai mover a mão de Deus. Precisamos tomar essa atitude de fé. Nós somos responsáveis pela ativação do milagre. Ative o milagre nessa noite com atitude de fé. Ative o milagre. Deus está disponibilizando este milagre para nós. A palavra do Senhor fala de um grupo de amigos. Esse grupo de amigos eu nomeei ele como ativadores de milagre. Os homens foram em busca do milagre, motivados pela fé e com tamanha compaixão de um dos seus amigos, que era paralítico. Eles são ativadores de milagre. Eles vão em busca do milagre, levando o seu amigo até Jesus. E a palavra do Senhor diz que eles não acham espaço em meio à multidão. E eles vão para o teto, eles abrem espaço. E quando Jesus vê a fé daqueles homens, Jesus cura aquele paralítico. Deus está nos dizendo que a nossa fé tem que ser uma fé ativa. Deus está nos dizendo que a nossa fé tem que ser uma fé eficaz. Ou seja, nós não podemos pensar nas circunstâncias difíceis. É necessário nós abrirmos espaço para que o milagre aconteça na nossa vida. Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era aleijado, e ele estava pedindo esmola, e ele vendo Pedro e a João, ele pediu para que eles dessem uma esmola. Pedro e João, presbítero Elson, são provocadores de milagre. Eles andaram com o dono do milagre, e eles vão cumprir a palavra do Senhor Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Eles são provocadores de milagre. Marcos 16, 17 e 18. Jesus está dizendo: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão na serpente. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Aleluia, glória a Deus. Naquele momento ali, através da fé de Pedro e João, Deus vai entrar em ação. Aquele homem olha para eles esperando receber alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, quando nós olhamos para Jesus, nós atraímos um milagre para a nossa vida. Quando nós olhamos para Jesus, esse olhar quebra a ação do inimigo. O olhar para Jesus derruba muralhas. O olhar para Jesus derruba gigantes. Aleluia. E no Salmo 46, versículo 9, o olhar para Jesus cessa as guerras. O olhar para Jesus quebra o arco. O olhar para Jesus despedaça a lança. Nessa noite, olhe para Jesus e receba o seu milagre. Aleluia. Pedro olha para aquele homem. Atos 3:6. Atos 3:6. Pedro olha para aquele homem e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Pedro e João são instrumentos nas mãos de Deus. Dois homens sem meios materiais, porém ricos espiritualmente. Provocadores de milagre. Eles levantam aquele homem, e aquele homem sai saltando de alegria. Ele sai louvando a Deus. Nessa noite Deus quer levantar vidas aqui. Nessa noite Deus quer restaurar vidas aqui. O milagre vai ser liberado na nossa vida.
a partir do momento que nós tivermos coragem para demonstrar a nossa fé. Quando alguém perguntar, você é crente? A nossa resposta é sim, eu sou cristão, eu sou servo do autor da vida. Nós não podemos nos esconder, o nosso milagre está chegando. Nós não podemos ficar paralisados, nós não podemos ficar indecisos, nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. E nessa noite Deus está dizendo, o que queres que eu te faça? A paralisia espiritual não pode tomar conta da nossa vida. Nessa noite é noite de nos levantarmos, é noite de continuarmos servindo a Jesus com alegria e singeleza de coração. E para vivermos os milagres do Senhor, nós precisamos entender que processos vão acontecer. E nesses processos nós precisamos permanecer aos pés da cruz. Nesses processos nós precisamos permanecer aos pés de Jesus. Toda vez que nós decidimos descer diante de Deus, nós vamos nos levantar vitoriosos. E no tempo de Deus o milagre se realizará na nossa vida. Fases virão, mas em nome de Jesus nós vamos enfrentar essas fases, dando glória ao nome do Senhor. Nós vamos enfrentar essas fases crendo que este é um grande projeto de Deus para nós. Enquanto estivermos passando por momentos difíceis, Deus vai estar nos treinando. Enquanto estivermos passando por momentos difíceis, Deus vai continuar nos fortalecendo para vivermos a vontade dEle, desfrutando de cada milagre que por Ele é enviado para nós. Aleluia. Quanto maior for o problema, maior será o milagre. Aleluia. Nesta noite a pergunta é, será que realmente nós cremos em milagres? Quando acontece um problema, qual é a nossa reação? Quando acontece um problema, nós vamos orar? Quando acontece um problema, nós nos desesperamos? Quando acontece um problema, nós profetizamos? Quando acontece um problema, nós declaramos a nossa fé? Qual é a nossa atitude diante das dificuldades? Nós não podemos dar ouvidos para os paralisadores de milagres. Tem muito paralisador de milagre por aí. Para essas pessoas o milagre é impossível, mas aquele que crê em Deus, ele acredita que a concretização do milagre é certa. Não dê ouvido para os paralisadores de milagres, dê ouvido para Deus. Aleluia. Nós precisamos encarar os problemas. Ou seja, se ajoelhando aos pés de Jesus, orando, apresentando diante de Deus. Aleluia. E quando nós acharmos que acabaram-se as possibilidades, é aí que Deus entra em ação, produzindo um milagre. Aleluia. Deus vai entrar em ação nessa noite e vai produzir um grande milagre para nós. Vamos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. A solução existe, porque o solucionador está vivo. A provisão existe, porque o nosso provedor está vivo. A cura existe, porque o médico dos médicos está vivo. A salvação existe, porque o nosso Redentor vive. E por fim ele vai se levantar sobre a terra. Nessa noite Deus está nos dizendo, sejam provocadores de milagre. Nessa noite Deus está nos dizendo, busquem pelo milagre. Nessa noite Deus está nos dizendo, acreditem nos milagres. Nessa noite Deus está nos dizendo, vocês são portadores de milagre.
Nessa noite Deus está nos dizendo: vocês vão receber o milagre. Então creia e receba o milagre da parte de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó